E eu quero aqui reiterar, né, a defesa da democracia no nosso país e o nosso entendimento de que o Estado democrático de direito, ele se faz também com respeito às diferentes instituições. Então, todo o respeito a essa casa, ao Legislativo, todo o respeito ao Judiciário brasileiro e respeito ao Executivo. Cada um cumprindo bem o seu papel e a sua tarefa, a gente terá cada vez mais o fortalecimento da democracia no nosso país. E é isso que nós queremos. Um Estado democrático de direito, com instituições fortes, que zele pela nossa soberania e que cuide da população brasileira. O presidente Jair Bolsonaro foi citado por determinação do ministro Alexandre de Moraes, um violador de direitos humanos, dentro de uma UTI. E o Código de Processo Civil é bem claro, não pode citar. Então eu pergunto a Vossa Excelência, violou o ministro Alexandre de Moraes, porque isso tem tudo a ver com o Ministério dos Direitos Humanos. Ou direitos humanos é só para bandido e para a população LGBTQIA+. Não existe outras pessoas para o Ministério dos Direitos Humanos? O presidente Jair Bolsonaro foi citado no leito de uma UTI. E nós não vimos o Ministério dos Direitos Humanos se pronunciar. Isso é uma violação dos direitos humanos. Porque está lá no banner de vocês. Direitos humanos e cidadania para todos os brasileiros. Ou com exceção do presidente Jair Bolsonaro. Eu já enfrentei criminoso com fuzil e sei o que é trocar tiro com vagabundo, sei o que é perder um colega de trabalho, sei o que é ir no cemitério e ver a família de um policial chorando e vocês do Direitos Humanos não fazem nada. Deus, pátria, família e liberdade. Cumprimento a ministra. Na sua fala, ministra, você tocou diversas vezes em democracia. Essa palavra foi dita mais de 10 vezes. Inclusive dizendo que sem democracia não há direitos humanos e sem renda não há liberdade. Numa democracia de verdade, o povo não é preso por se manifestar. Numa democracia de verdade, o povo não tem medo de falar ou criticar. Numa democracia de verdade, as pessoas não são perseguidas por um ministro do Supremo Tribunal Federal. E por que eu digo isso? Porque o ministro Alexandre de Moraes foi considerado um violador de direitos humanos. Então vai minha primeira pergunta para a ministra dos Direitos Humanos. O ministro Alexandre de Moraes é um violador de direitos humanos por prender, perseguir adversários políticos. Inclusive nós temos deputados, jornalistas, cidadãos brasileiros, porque está escrito ali no banner, direitos humanos e cidadania no governo do Brasil. Dignidade para todos os brasileiros. Então a minha primeira pergunta é se o ministro Alexandre de Moraes é um violador de direitos humanos. Para mim e para o povo brasileiro, é só ele sair nas ruas, é um violador de direitos humanos. 2. Foram destinados mais de 15 bilhões de reais da Lei Rouanet para artistas. Pergunto à ministra, não se poderia aumentar o BPC para pessoas com deficiência, ao invés de destinar mais de 15 bilhões de reais para artistas, que inclusive já tem mansão em Miami, Paris? Essa é a segunda pergunta. Vamos para a terceira. Vossa Excelência citou diversos programas que existem no Ministério dos Direitos Humanos. Um deles foi o projeto Acolher Mais e o Empodera Mais, inclusive dizendo que tem no Espírito Santo. O projeto Acolher Mais, a senhora disse que a população LGBTQI+, são prejudicados. Eu gostaria de saber prejudicados em quê? E que o projeto Acolher Mais seria para a população LGBTQI. Eu faço a seguinte pergunta: por que não um projeto para acolher mães e pais de crianças, de jovens com deficiência, como por exemplo o autismo, a síndrome de Down? Porque eu ando o Espírito Santo inteiro, visito todas as APAES do Espírito Santo, Pestalozzi, e as mães estão pedindo socorro de crianças com autismo. E a preocupação do Ministério dos Direitos Humanos, do desgoverno do Lula, é com a população LGBTQIA+, enquanto as mães e os pais de crianças com deficiências não são atendidas. Pelo menos no Espírito Santo não são. Mas a preocupação é a população LGBTQI+. Estão vindo do governo do PT, a gente até entende. Por que não um projeto Acolher Mais não acolhe famílias que perderam um parente policial assassinado por criminosos, por bandidos, que vocês consideram vítimas da sociedade? Por que um projeto Acolher Mais para a população LGBTQIA+, e as famílias que possuem um policial que foi executado, assassinado? Não existe um projeto desse no Ministério
dos direitos dos humanos. Dá vontade até de falar direito dos humanos. Então, a minha pergunta é, por que não um projeto acolher mais para mães e pais de pessoas com deficiência e de familiares que tiveram um policial executado? Ou direitos humanos só vale para bandido? O artigo... Vou para a terceira pergunta. O artigo 144 do Código de Processo Civil estabelece hipótese em que não pode citar uma pessoa, visando proteger a dignidade da pessoa humana. Não pode citar visando proteger a dignidade da pessoa humana. Então não se pode citar o cônjuge ou parentes próximos de um falecido, do dia da morte até 7 dias. Não pode citar. Não pode citar o noivo ou a noiva do casamento até 3 dias. E não pode citar pessoas doentes em estado grave, por exemplo, no leito de uma UTI. O presidente Jair Bolsonaro foi citado por determinação do ministro Alexandre de Moraes, um violador de direitos humanos, dentro de uma UTI. E o Código de Processo Civil é bem claro, não pode citar. Então eu pergunto a Vossa Excelência, violou o ministro Alexandre de Moraes, porque isso tem tudo a ver com o Ministério dos Direitos Humanos. Ou os direitos humanos é só para bandido e para a população LGBTQIA+. Não existe outras pessoas para o Ministério dos Direitos Humanos? O presidente Jair Bolsonaro foi citado no leito de uma UTI. E nós não vimos o Ministério dos Direitos Humanos se pronunciar. Isso é uma violação dos direitos humanos. Porque está lá no banner de vocês. Direitos humanos e cidadania para todos os brasileiros. Ou com exceção do presidente Jair Bolsonaro. Ou com exceção das pessoas que estavam se manifestando no 8 de janeiro. Ou com exceção aos apoiadores de Jair Messias Bolsonaro. Direitos humanos vale para todo mundo, menos para nós. Então é uma pergunta bem clara, porque está na lei. Não se pode citar. E repito, o ministro Alexandre de Moraes é um violador de direitos humanos. Cadê o ministério para se posicionar? Cadê o ministério? O presidente Bolsonaro foi citado. Essa foi minha quarta pergunta. A quinta, e já vou terminar, nem vou usar meu tempo todo. O ex-ministro dos Direitos Humanos, o ministro que foi acusado de assédio contra mulheres, Silvio Almeida, conhecido como ministro Taradão, eu gostaria se o atual... Não adianta fazer cara feia, não tenho medo de cara feia, não tenho medo de bandido. Já enfrentei PCC, Comando Vermelho. A carinha feia de vocês, cara, tô pouco me lixando. Pode vai. É aplauso nos meus ouvidos para quem defende um ex-presidiário desse condenado que está na presidência da República me vaiar. Então, assim, é uma coisa que me dá mais energia ainda. Vocês têm que aprender a ouvir. Dizem que defendem a democracia, mas perseguem os seus opositores. Minha pergunta é se o Ministério dos Direitos Humanos tomou já alguma providência. Tem mulheres aqui, as feministas dizem que mexeu com uma, mexeu com todas. O ex-ministro dos Direitos Humanos assediou diversas mulheres, inclusive uma ministra desse governo do PT, e não fizeram nada. Cadê vocês para falar? Mexeu com uma, mexeu com todas. Por que não um repúdio a esse assediador de mulheres dentro do Ministério dos Direitos Humanos? Então eu quero saber se Vossa Excelência tomou alguma providência para que isso nunca mais aconteça dentro de um ministério, e se o ex-ministro dos Direitos Humanos sofre algum tipo de procedimento dentro do ministério. Eu imagino que não vai responder as minhas perguntas, mas reitero que o ministro Alexandre de Moraes vem violando os direitos humanos. Agora, se for para estuprador, pedófilo, traficante, aí é o princípio da dignidade humana. Quem não tem princípio da inocência e princípio da dignidade humana é o policial no Brasil, é o ex-presidente Jair Bolsonaro e os seus aliados. Então eu gostaria de saber se realmente o ministério que a Vossa Excelência está à frente, os direitos humanos são para todos os brasileiros, ou, dependendo da pessoa, aí vale tudo. Como, por exemplo, você ser intimado no leito de uma UTI.